gravidez, e são filhos. Ouvimos tão bem o padre Rafael falar sobre a vida, sobre a família, e quantas vezes nós não contamos esses. Tenho certeza que aqui devem ter diversas mulheres que passaram por essa experiência do aborto espontâneo, ali no início da gravidez, um pouco mais avançado. São filhos. Era um menino ou uma menina que nós perdemos, e eles precisam entrar na conta, né? Desde a concepção, não importa se foi no segundo, no terceiro mês, ou no quinto mês, ou uma hora de concepção, é uma pessoa, um menino ou uma menina. Nós temos a mais velha, a Regina, tem 26 anos, casada. Ela e o marido são consagrados na comunidade da família, e nos deram um grande presente que é o Miguel, nosso primeiro neto. Tem 4 meses, mas nós já somos avós há 11 meses, né? Desde que ele foi concebido. Temos o Paulo, também casado, também é consagrado na comunidade da família, e temos a Miriam com 17 e a Natália com 13, para 14 agora em dezembro. Eu sou fundador da comunidade Sagrada Família de São Paulo, ficamos no bairro de Ipiranga, a nossa sede. A comunidade tem 23 anos de fundação. E o nosso carisma é evangelizar e resgatar a família. Então, a evangelização e resgate da família é a nossa missão. Estamos lá com a nossa sede em São Paulo, temos missões da comunidade na Diocese de Santos, na Diocese de São José do Rio Preto e também na Diocese de Assis. E temos a presença de membros da nossa comunidade em Vitória, do Espírito Santo, na Diocese de Nazaré da Mata, que é vizinho ao Recife, e temos um casal em Tocantinópolis. E hoje, para falar sobre a santidade na família. E nós vamos olhar para a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Antes de eu entrar no tema e pedir uma palavra para nós acompanharmos, muitas pessoas me perguntaram sobre as relíquias. Então, o que nós temos aqui? As relíquias são de primeiro grau, primeira grandeza, como está escrito aqui embaixo em latim, ex corpore, ou seja, é uma parte do corpo. Não sabemos que parte é essa, mas é tecido humano de Luís e de Zélia Martins. Então, temos aqui uma relíquia com parte do corpo deles. Este corpo que eles santificaram, guardaram, como disse o padre Rafael, a pureza durante a vida, viveram a santidade, e eles glorificados no céu. Com a presença das relíquias, a igreja nos ensina que nós temos uma presença muito especial deles no nosso meio hoje. Então, o céu toca a terra hoje toca o céu. Um detalhe interessante, nós ganhamos as relíquias do Santuário de Lisieux, essa parte central, dentro do acrílico, e depois mandamos fazer esse relicário aqui no Brasil para dar um pouco mais de visibilidade. Esse detalhe aqui, eles fizeram a reprodução, não sei se vocês sabem, Luís, ele foi relojoeiro, ele tinha uma relojoaria, joalheria, e Zélia foi rendeira, o ponto de Alençon, é uma renda muito fina, muito difícil de ser feita, era necessário um curso de 3 anos, pelo menos, e Zélia se tornou especialista nessa renda, que já era famosa na França toda. O ponto de Alençon, inclusive, recebeu esse nome, empresa familiar que ela abriu, o Ponto de Alençon. E Luís era relojoeiro. Ele, quando Teresinha fez a sua primeira comunhão, ele fez um relógio e deu de presente para Teresinha. E aqui eles fizeram a réplica da borda desse relógio. O original está lá em Lisieux, num dos quartos. Chegou a ver lá, Fernando? Não sei se vocês repararam nesse. Está no meio daqueles brinquedos de Teresinha, lá num dos quartos dela, a última parte da visita lá, está bem ali esse relógio. E temos também, atrás da relíquia, a réplica de uma medalha com o casal bíblico Tobias e Sara, que Luís fez. Ele que fez essa medalha e deu de presente para Zélia no dia do casamento deles. Então está aqui, porque Luís gostava muito do livro de Tobias. Então ele fez uma medalha com o casal bíblico Tobias e Sara e deu de presente para Zélia no dia do seu casamento.
Como as relíquias ficarão por aqui, ficarão amanhã, o dia todo, será possível venerá-las? Até peço, Fernando, se possível, durante os intervalos, pode até colocar mais próximo aqui, né? O pessoal poder chegar mais perto, fazer suas fotos, fazer a sua oração, a sua veneração. É momento de graça, momento de bênção que nós temos que aproveitar, né? Essas relíquias nos foram dadas não para ficar simplesmente lá na capela da comunidade Sagrada Família. Nós temos a graça de, em cada casa da comunidade, nós temos as relíquias deles e abraçamos esta missão como comunidade, de espalhar pelo Brasil esta devoção a Luiz e Zélia, falando sobre a vida deles, sobre a profecia da vida deles, da santidade deles, que é a santidade do cotidiano da família, do cotidiano do matrimônio. Mas eu quero começar com a palavra de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Aqui, na minha Bíblia consta assim como título, conclusão do discurso. Que discurso é esse? O discurso do Sermão da Montanha, como é conhecido, né? O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que condensa uma riqueza muito grande. Se nós perdêssemos toda a Bíblia, ficássemos com o capítulo 5, 6 e 7 e vivêssemos isso, nós não veríamos perfeitamente a vida cristã, porque nesse sermão Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças, ele dá diversos conselhos e ele ensina o Pai Nosso. E no finalzinho ele diz essas palavras, e nós já aprendemos que quando alguém quer deixar uma mensagem importante, ele coloca no começo ou no final do discurso. Então aqui Jesus está no finalzinho do seu discurso, querendo chamar a atenção para algo muito importante, mas em relação ao discurso todo. Então, Mateus 7, 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Alguns elementos que eu quero chamar a atenção nesse texto. Jesus ele fala de duas pessoas, que aí é um genérico, que representa todas as pessoas. Ele fala da primeira pessoa, que ele mostra que é uma pessoa com sabedoria, que ouviu as suas palavras e colocou em prática. Ouvir as suas palavras e colocar em prática significa construir na rocha. Construir a sua casa na rocha. A casa é um outro elemento. O que significa a casa para nós hoje? É a vida e, no nosso caso aqui, a família, o matrimônio e a família. A outra pessoa, interessante que a outra pessoa, que Jesus chama de insensato, até por educação, com certeza ele queria chamar essa pessoa de burra, né? Porque ela ouviu a palavra e não colocou em prática. Então eu chamo atenção para isso, porque as duas pessoas que Jesus dá exemplo, ouviram a palavra de Deus. A diferença entre elas é que a primeira colocou em prática, a segunda, insensata, não colocou em prática, ou seja, construiu a sua vida, construiu o seu matrimônio, construiu a sua família na areia. A primeira, que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática, construiu na rocha. A rocha é um outro elemento. Que rocha é esta? Que rocha é esta? Jesus. Você está falando dele mesmo. Ele é a rocha, na qual nós devemos construir a nossa vida.
E usando a linguagem do Padre Rafael, a nossa identidade. A nossa identidade. Eu, como homem, a minha identidade, em primeiro lugar como pessoa, mas como homem, a identidade masculina, e as mulheres, a sua identidade como pessoa e como mulher, a sua identidade feminina. Jesus é a rocha na qual nós temos que alicerçar a nossa vida, a construção do nosso matrimônio e a construção da nossa família. Então nós temos estes elementos. E estamos falando de construção. Jesus falou da construção. Se nós formos construir uma casa, um prédio, nós precisamos de diversos elementos. Me ajudem a construir um prédio. Que elementos que nós precisamos? Areia, cimento, ferro, tijolo, pedra, o terreno, isso é importante, né? Água, cimento, telha, a mão de obra. Oi? A mão de obra também é outra coisa importante. Os materiais não se juntam sozinhos, né? O projeto, muito importante. Normalmente as pessoas não falam projeto. O projeto. Quem que faz o projeto? O arquiteto ou o engenheiro? O projetista. Tem alguém defendendo a profissão aqui, né? Isso é bom, é isso aí. Então o projeto é feito pelo projetista, ou pelo arquiteto, ou pelo engenheiro. Essa construção, o projeto é feito, é necessário, como alguém falou, um terreno, mas vai construindo de qualquer jeito. Do jeito que está o terreno. O terreno tem que ser planado, preparado. E aí então você entra com todos esses elementos, e mais um monte que nós poderíamos colocar aqui. O projetista fez a relação de material que vai precisar nessa obra. E aí você vai para casa com material de construção. Feliz da vida que vai construir um prédio novo, e quando você vê os preços, aí você vê que não é fácil construir. E aí então você dá uma olhada lá, o projetista colocou aqui, nessa coluna, uma coluna tão grossa, uma viga tão grossa, um ferro tão grosso aqui, não precisa disso tudo. Tem um ferro aqui do lado, que é um pouquinho mais fino e é bem mais barato. Eu vou comprar esse. Ferro é tudo ferro, né? Tudo do mesmo jeito. Né? E aí você compra. Aqui tem um cimento específico que ela colocou, mas tem um outro aqui do lado que é cimento também. Vai misturar, vai ficar tudo do mesmo jeito, eu vou comprar esse que é mais barato. E assim você vai economizando neste projeto. Qual é o risco que esse projeto tem? Aí de repente você vê, falou muito bem, olha lá, até a criança sabe. Nossa, mas ela colocou aqui um fundamento. Nossa, vou gastar muito dinheiro debaixo da terra. Né? É muito concreto, é muito ferro, é muita coisa. Só por alicerce, então vamos diminuir um pouquinho isso aqui. E aí você vai economizando o risco exatamente isso. Foi o risco que correu a segunda pessoa. Construiu na areia. Aí vem os ventos, tempestades, e a casa, diz o Evangelho, caiu. E grande foi a sua ruína. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, até já morreu, né? Aquele deputado e, entre aspas, engenheiro, né? Sérgio Naia, lá no Rio de Janeiro, construiu aqueles prédios com areia da praia, né? É um veneno, um sal na construção. Né? No Evangelho faz bem para nós, né? O sal da vida, mas na medida certa. Na construção, o veneno, e aqueles prédios trabalham, mataram pessoas, foi uma tragédia na vida de muitas famílias. Quis ganhar dinheiro, quis economizar no projeto, não dá certo. A casa cai e, diz o Evangelho, grande é a sua ruína. A família também é um projeto. A família também precisa ser construída. A família precisa ser trabalhada. E agora, então, nós vamos construir uma família. Da mesma maneira que tentamos construir um prédio, vamos construir uma família. Precisamos também de diversos elementos, como na construção. Que elementos que nós precisamos para construir uma família? Ótimo, boa. Já começaram bem. Esse é o terreno. Você não constrói no ar, né?
Esse é o terreno. Agora, só que a gente, em tempos de ideologia de gênero, a gente tem que ser mais específico. A gente precisa de um homem e uma mulher de verdade, né? Que nasceram homem e nasceram mulher. Mas precisamos de um homem e de uma mulher. Elementos fundamentais para a construção da família. O que mais? Diálogo. Deus, né? Falávamos da rocha, ele é a rocha, né? Ele é o alicerce de toda essa construção. Aliás, abra um parênteses aqui. Falava de Tobias e Sara, né? No livro de Tobias, capítulo 6, versículo 16 e 17, o arcanjo Rafael diz a Tobias: ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder, sobre aqueles que se casam banindo Deus do seu coração e do seu pensamento. Sobre estes, o demônio tem poder. É o que está escrito lá no livro de Tobias, o arcanjo Rafael falando para Tobias. O demônio tem poder sobre quem se casa deixando Deus de lado. Então ele é o alicerce. Esse é o grande problema. Talvez o único problema das famílias no mundo inteiro hoje é este. Deixaram Deus de lado. E ele é o alicerce, ele é a rocha. Na construção da pessoa, na construção do matrimônio, na construção da família, quando nós construímos na areia, sem a rocha, sem o fundamento que é Deus, vira o que nós estamos vendo hoje no mundo. A sociedade é isso. A sociedade sem Deus. Como proclamava, não lembro lá atrás, o filósofo, não sei se foi Sartre que disse isso, Deus está morto. Fizeram até um filme, Deus não está morto. Mas é isso, mataram Deus na sociedade. Tiraram ele do alicerce. E essa sociedade, eles não veem isso, mas essa sociedade está desmoronando. Sobretudo a sociedade ocidental, como disse o padre Rafael. A sociedade está desmoronando. Vai ficar em pé quem construiu a sua família na rocha. Mas a gente precisa de outros elementos para construir a família. Contato íntimo. Oi? Contato íntimo, sexualidade, afetividade. O que mais? Amor. Isso é muito importante. Amanhã nós vamos falar sobre o amor verdadeiro, o amor maior. O que mais? Os filhos, a abertura para a vida, fidelidade. Oi? Oi? Capital. Também faz parte, né? Capital. Reciprocidade. Cadê a projetista? Está por aí, né? Está ali. Está faltando esse elemento, né? Quem faz o projeto? Quem é o projetista da família? Deus. Já falamos dele, está na base. Ele é o fundamento, mas ele também é o projetista. É o engenheiro, é o arquiteto da família. Foi ele que instituiu a família. O projeto está lá em Gênesis. A planta da família está ali. Você pega Gênesis, como tem que ser a família segundo o plano de Deus. Vamos falar disso amanhã também. Mas está lá em Gênesis. A planta do projetista está em Gênesis. O que mais que precisa aí para Coragem. O que mais? Oi? Oração. Espiritualidade. Alguém falou paciência aí? Precisa de paciência? Nossa, Pouco ou muita? É mais para as mulheres ou mais para os homens? Esperança. Respeito. Dedicação. Fé. O Fernando está fazendo mestrado. Tem uma palavrinha que ele me falou do mestrado dele, que é algo muito importante, uma base do mestrado dele. Que é muito importante, que nós vamos ver presente na vida de Luiz e Zé. A
Renúncia. Tem renúncia, tem caridade, tem tratamento. Zelo. Oi? Amizade, exatamente, amizade. Nós vamos ver isto de uma maneira muito especial na vida de Luiz e Zélia. Fidelidade, castidade matrimonial. Enfim, poderíamos colocar diversos elementos. Estes são elementos. Se, como lá no primeiro projeto, daquela construção, a gente vê que isso tudo, nossa, é muita coisa, né? É exigente. A gente começa a querer economizar. Bom, precisa de paciência, né? Tudo tem limite, né? Precisa de fidelidade, mas tem hora que... Né? Precisa de amizade, mas nem tanto. E assim você vai relaxando nos elementos. O que vai acontecer com essa família? Vai acabar. Ela vai desabar. Grande é a sua ruína, que nós vimos aqui. Porque ela começa a construir na areia. Ela começa a construir na areia. Então nós precisamos desses elementos espirituais e humanos. Todos esses elementos para construir uma família em Deus, segundo o projeto de Deus, segundo o desígnio de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, nós encontramos todos estes elementos na vida dos santos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sei que aqui nessa comunidade já se fala muito de Luiz e Zélia. Mas tem alguém que não conhecia, nunca tinha ouvido falar dos pais de Teresinha? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Algumas pessoas. Já está bom aqui, viu, Fernando? Que em todo lugar que eu vou no Brasil, somente algumas pessoas levantam a mão dizendo que conhecem. A maioria não conhece. Né? Mas hoje todos ficarão conhecendo Luiz e Zélia. Obviamente, não vou trazer todos os detalhes da vida deles, que numa palestra só não dá, né? Mas alguns elementos que eu vejo que são principais na família, eu vou tentar trazer aqui. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela escreve, tem duas frases nos escritos dela que eu gosto muito. Ela diz assim: eu nasci numa terra santa, se referindo aos seus pais. Eu nasci numa terra santa. E uma outra frase dela, está até aqui na minha camiseta: o bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. O que Teresinha quer dizer com isso? Tanto ela como as suas irmãs, se a gente pega os escritos, as cartas, enfim, os testemunhos das irmãs, de outras pessoas da família, nós vamos ver que elas, por primeiro, reconheceram a santidade que os pais viviam. As primeiras a canonizar Luiz e Zélia foram as filhas. Foram as filhas, porque elas conviveram com eles e reconheceram nos seus pais esta santidade. Reconheceram. Padre Rafael fez essa confissão aqui para nós hoje. Meus pais são santos. É o filho reconhecendo a santidade dos pais. Que os nossos filhos possam reconhecer isso em nós. Eu nasci numa terra santa. Aliás, hoje, dia 28 de outubro, é o dia do batismo de Luiz Maritã. Ele foi batizado em 1823, teve duas partes do batismo dele. Quando ele nasceu, o nascimento dele é agosto de 1823, e o pai dele era militar, assim também como o pai de Zélia, e estava em campanha militar na Espanha. Como o pai não estava presente, ali mesmo foram feitos os primeiros ritos, e depois, em outubro, quando o pai dele voltou na igreja de Santa Eulália, em Bordeaux, na França, foram feitos os ritos complementares do batismo, no dia de hoje. E tem algo muito interessante. O arcebispo de Bordeaux, quando viu aquele cortejo do batismo lá na igreja de Santa Eulália, ele deveria estar por ali ou passando por ali, ele profetizou, porque quando viu a criança, ele disse para os pais:
Este menino, alegrem-se, este menino é um predestinado. No dia do batismo dele, ele tinha só 2 meses de vida. Alegrem-se, este menino é um predestinado. O arcebispo estava certo, né? Está aí, canonizado. Aliás, primeiro casal na história da igreja a ser canonizados juntos. Tivemos o privilégio de estar lá, né? Fernando, Kelly, eu estava com minha esposa. Um momento muito, muito especial. Há 2 anos atrás, dia 15 de outubro de 2017. 2015, agora fez 2 anos. Então nós percebemos aí que Deus investiu nessa família. Né? Deus investiu nessa família. Como disse Luiz, foi relojoeiro, joalheiro, abriu uma joalheria lá na cidade de Alençon. E Zélia também na cidade de Alençon abriu o seu negócio, ponto de Alençon. Alençon é a cidade natal de Santa Teresinha. Para vocês se localizarem, Lisieux normalmente é mais conhecida, porque Santa Teresinha de Lisieux, ela foi morar em Lisieux depois que a sua mãe morreu com 46 anos de câncer de mama. Ela tinha 4 anos e meio, como está nessa foto aqui. E foi a pedido de Zélia para o seu irmão Isidoro, que era farmacêutico em Lisieux, para, depois da morte dela, convencer Luiz de se mudar de Alençon para Lisieux, para que o Isidoro, seu irmão, e a sua cunhada pudessem ajudar Luiz a cuidar das 5 filhas, um viúvo com 5 filhas. Né? E, de fato, convenceu e eles se mudaram para Lisieux. Então, Teresinha vai antes dos 5 anos para Lisieux, entra no Carmelo com 15 e morre com 24, e ganha uma fama internacional, a maior santa dos tempos modernos, disse Pio IX, se não me falha a memória. E então Lisieux ficou muito conhecido. Muito visitado o santuário de Lisieux. E com isso, às vezes, nós esquecemos de Alençon, a terra natal de Santa Teresinha, e onde viveu a família inteira. A família inteira. Zélia não morou em Lisieux, ela morou em Alençon. Eles se casaram em Alençon, inclusive nessa igreja aqui, que se chama Nossa Senhora de Alençon, a igreja onde Teresinha foi batizada. A única das filhas que foi batizada nessa igreja foi ela. Os outros filhos foram batizados numa outra igreja paroquial, porque quando eles se casaram, eles foram morar, Luiz já tinha sua relojoaria aberta, eles foram morar ali, e no andar de cima da casa moravam os pais de Luiz. Começaram a ter os filhos, a casa ficou pequena. Zélia, não muito longe dali, herdou a casa dos seus pais, e é esta casa, a casa onde nasceu Santa Teresinha e onde morreu Zélia. No mesmo quarto que Teresinha nasceu, é o quarto em que Zélia morreu. Aliás, há uma frase muito bonita ali, fizeram um portal, dizendo: aqui a vida e a morte se encontram. Porque onde nasceu Teresinha, morreu Zélia. Eles tiveram 9 filhos, 4 morreram novinhos, com meses de vida, e Helena, que morreu com 5 anos. Por aí a gente também já percebe que é uma família que passou por provações, por cruz, por dor. Para um pai ou para uma mãe perder um filho, novinho principalmente, ou em qualquer idade, né? Mas quando criança parece que a dor é maior, já rasga o coração para o resto da vida. Imagina, eles perderam 4, né? Perderam 4. Além de outros sofrimentos, como a enfermidade deles, a enfermidade dos filhos, passaram por momentos de guerra, momentos de crise, momentos de dificuldade. Uma família que, como estava alicerçada em Deus, superou isso tudo, passou com uma fé, uma esperança profunda, uma confiança em Deus, uma resignação muito grande diante das cruzes que a vida nos dá. Era necessário isso. Mas, como eu dizia assim, então, os dois, tanto Luiz como Zélia, tinham um profundo desejo de santidade. Zélia chega e escreveu: quero ser santa. Dizem, tem um escrito de Luiz que diz assim, não ele que escreveu, mas escreveram o que ele dizia: eu tenho uma meta, e a minha meta é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o meu coração, toda a minha alma, conforme a passagem bíblica. A minha meta é essa: amar a Deus sobre todas as coisas.
Então os dois alimentavam desde a juventude esse desejo de santidade. E por conta desse desejo, o que eles fizeram? Tentaram entrar na vida religiosa. Isso nós estamos no século XIX. E todos aqueles que tinham um desejo de santidade, seja no século XIX, no XVIII, no XVII, no XII, qual era o caminho? A vida religiosa. Eu quero ser santo, então eu vou ser padre, ou vou ser religioso ou religiosa. O resto ficava condenado ao matrimônio. É mais ou menos isso. A mentalidade, não é isso, mas a mentalidade era essa. Quem quer ser santo vai ser padre, vai ser freio. Ainda havia essa mentalidade. Eles queriam ser santos. Qual era o caminho? A vida religiosa. Os dois tentaram entrar na vida religiosa, não foram aceitos, porque Deus tinha outro plano, outro projeto para eles. Quando Zélia fez o curso do ponto de Alençon, que é uma renda, como eu falei para vocês, muito delicada, para vocês terem uma ideia, se for atualizar hoje, um pedacinho pequeno dessa renda chega a custar uns R$500, né? Porque era muito delicado. E depois Zélia tinha funcionárias que também aprenderam, e depois há um nome técnico que eu não me lembro agora, que era juntar essas peças, né? E Zélia era especialista nisso, ninguém quase conseguia fazer isso. E Zélia então fazia, juntava as peças e montava a peça final da renda. E no curso de rendas, a mãe de Luiz conheceu Zélia, né? E viu que Zélia tinha algo especial e pensou consigo: essa é uma boa moça para casar com meu filho, né? Mas não disse nada, não falou nada, mas com certeza a mãe rezou, né? A mãe rezou. E um dia, num dia de primavera de 1858, isso era abril de 1858, na cidade de Alençon. Eu falava de Lisieux, né, que é a mais conhecida, que fica a quase 200 quilômetros do Paris. E Alençon fica também a quase 200 quilômetros de Paris e a 90 quilômetros de Lisieux. Quando você sai de Paris, você vai, eu estou olhando o mapa de frente, né? Vocês iriam para aquele lado, né? Você vai para Lisieux, 200 quilômetros, você desce 90, chega em Alençon. Então, se um dia você for para lá, ou se vocês voltarem para lá, vocês vão voar 9.000 quilômetros, né? E vão até Lisieux. Anda mais 90 e visita Alençon. A casa de Luiz e Zélia está lá. É possível visitar essa casa, né? Eu gravei um vídeo autorizado pelo santuário, pelo reitor, está no YouTube, né? A casa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, gravando algumas coisas ali, falando da vida deles, é interessante. Só que aí a mãe, com certeza, deve ter rezado, a mãe de Luiz, mas eles tinham essa intenção de ir para a vida religiosa. Mas chegou abril de 1858, eles se cruzaram numa ponte. Tem várias pontes na cidade de Alençon que cruzam, tem um rio que cruza a cidade e as pontes, né? Até próximo dessa ponte, onde morava Luiz, com os pais dele, foi depois onde eles se casaram, foram para lá. E na ponte seguinte, era essa ponte também que separava o bairro onde morava Zélia com a sua família e o bairro onde morava Luiz com a sua família. Então, abril de 1858, de um lado da ponte, que é a ponte de São Leonardo, hoje é conhecida como a ponte do Encontro, vem Zélia, do outro lado vem Luiz. Quando eles se cruzam, no coração de Zélia, uma voz diz assim: foi ele que eu preparei para você. Zélia atribui essa voz a Nossa Senhora. Ela escreve nas suas cartas que ela pedia a Nossa Senhora um sinal. O que ela poderia fazer de atividade profissional para ajudar a família? E ela interiormente ouviu a voz: faça o ponto de Alençon. Como ela estava pedindo a Nossa Senhora, e ela disse que foi a mesma voz. A mesma voz. Foi ele que eu preparei para você. Dali 3 meses estavam casados. Em julho
de 1858. No dia 12 de julho, meia-noite, do dia 12 para o dia 13 de julho de 1858. A igreja determinou que o dia 12 de julho fosse o dia da festa litúrgica deles. Né? Então, gravem essa data, 12 de julho. Agora que eles estão canonizados, nós podemos celebrar universalmente, todos os anos, 12 de julho, como o dia litúrgico dos santos Luís e Zélia Martã. Já disse que eles tinham esse profundo desejo de santidade, eles levaram esse desejo de santidade para o matrimônio, porém, ainda um pouco com aquela mentalidade. Quando nós lemos os livros de biografia deles, diz que eles viveram como irmãos, sem relação sexual, durante 10 meses. Justamente por conta, foi de comum acordo, por conta desse desejo de santidade. Mas, ajudados por um diretor espiritual, eles compreenderam que vivendo plenamente tudo aquilo que faz parte do matrimônio, eles poderiam viver aquele desejo de santidade. Então, Luís e Zélia descobriram que poderiam ser santos, não apesar do matrimônio, mas no matrimônio. E eles trazem isso para nós. Como eles se santificaram? Se santificaram no dia a dia. Esta é a grande profecia de Luís e Zélia. A santidade no cotidiano. Ou seja, no dia a dia da família. Não é fazer coisas extraordinárias, mas fazer de modo extraordinário o ordinário. E como se faz de modo extraordinário o ordinário? É com amor. Como eles fizeram, nós vamos ver amanhã. Esta questão da missão primeira, fundamental da família, que é o amor. Assim foi a vida deles. Então o segredo de Luís e Zélia era exatamente esse. Educar os filhos para o céu. A partir da espiritualidade que eles viviam, eles transmitiam Deus. Transmitiam o amor de Deus. Você pega os escritos de Santa Teresinha, História de uma Alma, seus poemas, enfim, suas obras completas. Tem uma irmã aqui que eu estava conversando, falou que já leu várias vezes História de uma Alma. Cadê? Tá aí, né? Se você anotar, a gente perde a conta. Quantas vezes Teresinha se refere a Deus como bom Deus? Quase todas as páginas dela tem o bom Deus, o bom Deus, o bom Deus. Você pega a linguagem dos pais, você pega os escritos dos pais, você encontra a mesma linguagem. É o que o padre Rafael disse aqui. Onde Teresinha aprendeu tudo aquilo? Foi em casa, não foi no Carmelo. Foi em casa. Foi em casa. Ela se tornou doutora agora, esse mês completou 20 anos que João Paulo II a fez doutora da igreja, e fez doutora da igreja pelos seus escritos, sobretudo o manuscrito B, que é onde ela explica numa carta para a irmã dela, a pequena vida, o caminho da infância espiritual. A pequena vida. Qual é o segredo da pequena vida de Teresinha? Uma coisa muito básica, muito simples. Fazer tudo e em tudo que nós fizermos para agradar a Jesus. E como disse Teresinha, desde você pegar um alfinete do chão, você fazer para agradar a Jesus. Esse é o segredo da pequena vida. Não precisou fazer mestrado, não precisou fazer teologia, e é doutora. Com essa simplicidade. Onde ela aprendeu essa simplicidade? Então é que ela diz assim, que ela ia fazendo os oferecimentos, ela usava aquele chamado rosário de práticas, que era como se fosse uma dezena de terço, e que ela ia passando as contas. Como os fios são cruzados, você passa a conta, ela não volta, né? Você puxa ela fica. Ela usava no bolso do seu hábito. E ela disse que ela girava aquela dezena várias vezes por dia, porque tudo ela oferecia para Jesus. Quem que usava o rosário de práticas? A família. A família já era uma prática da família. E tudo aquilo que ela vivia na família, ela transportou para a sua vida religiosa
e elaborou essa doutrina dela. E que por causa disso, ela foi declarada doutora da igreja. Eu até costumo brincar, se eu fosse Papa, eu declarava Luiz e Zélia doutores também. Porque a doutrina de Teresinha vem dali. Vem dali. De Luiz e Zélia. E exatamente nisto que eles educavam seus filhos. Eles olhavam os filhos como um jardim. Um jardim com diversas flores, de tamanhos, de consistências, de cor, de cheiro diferente. Mas era um único jardim. Cada flor tinha o seu cuidado especial, único, individual. Luiz e Zélia olhavam para os seus filhos dessa forma, como flores no jardim, e tratavam cada um segundo a sua necessidade. Até uma das autoras que escreve sobre eles diz assim: Luiz e Zélia não davam o que os filhos queriam, eles davam o que os filhos precisavam, necessitavam. Um pouco contrário do que está na sociedade hoje, né? Hoje, como diz aquele ditado, o rabo abana o cachorro, né? Hoje os filhos mandam nos pais. E tem que calar a boca, senão pode até apanhar, né? Há uma grande inversão de valores. E nós vemos nesta família estes valores, né, colocados sobre o alicerce da rocha, que é Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. A Sagrada Face já era venerada na família. Havia uma veneração da Sagrada Face na família. Então vejam, Teresinha, o que ela viveu na família, ela levou para a sua vida religiosa. Espiritualidade de Luiz e Zélia tem uma base, que é um tripé, que formava a base da espiritualidade deles. Luiz costumava dizer: tudo para a maior glória de Deus. Deus, o primeiro a ser servido. Então, a primeira parte da base da espiritualidade, eu vou dizer a primeira, a segunda, a terceira, mas não é que uma vem primeiro, a outra depois, não tem uma ordem. Elas agem juntas na espiritualidade deles. Então, a primeira é soberania de Deus. Deus o primeiro a ser servido. Tudo para a maior glória de Deus. Então, soberania de Deus, confiança na providência divina, e abandono à sua vontade. Estou até fazendo do jeito que os franceses fazem. Dizem que os franceses fazem o número 3 assim, né? Não é assim? É assim. Soberania de Deus, confiança na providência e abandono à sua vontade. Tem uma das cartas de Zélia que ela diz para as suas filhas: o que importa na vida, queridas filhas, é fazer a vontade de Deus. Isso é uma marca na vida de Luiz e Zélia. O mais importante na vida deles era fazer a vontade de Deus. Zélia escreve sobre Luiz assim, por exemplo, que ele era um extremo observante da lei da igreja. Por exemplo, no que diz respeito ao jejum da quaresma, da sexta-feira santa, enfim, dos tempos que a igreja nos pede. Ele era muito, muito, muito fiel. Ele era muito fiel ao domingo, por exemplo. Domingo é o dia do Senhor, até que ele morreu no domingo. Domingo é o dia do Senhor, domingo. Ele tinha a loja dele, havia uma grande feira no final de semana, no domingo, lá em Alençon. E os amigos deles diziam: você podia abrir a sua loja. Você ia ganhar muito dinheiro abrindo a loja. Olha quanta gente vem para Alençon no domingo. Ele não abriu. O diretor espiritual dele autorizou ele a abrir a loja dele no domingo. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Ele não abriu. Às vezes ele até ia na feira, via alguma coisa que interessava para ele, dizia: guarda que amanhã eu compro. Ele não comprava nada no domingo. A fidelidade dele a Deus. Porque domingo era o dia do Senhor. Domingo era o dia da família. Então eles guardavam
o domingo. E Zélia escreve dizendo assim: eu acredito a fidelidade de Luís ao domingo, ele ter ficado rico. Zélia dizendo, ele ficou rico porque foi fiel ao domingo. Passaram por problemas, eles passaram, por exemplo, aquela guerra franco-prussiana, os alemães invadiram a França, e eles foram obrigados a hospedar na sua casa 9 soldados alemães, inimigos. Inclusive, um dos soldados roubou um relógio da relojoaria de Luís. Luís fez uma denúncia, mas ao mesmo tempo ele ficou sabendo que um outro soldado, em outro lugar, tinha roubado alguma coisa e foi condenado à morte. O que Luís fez? Retirou a denúncia, para que aquele soldado inimigo não fosse condenado. Não fosse condenado. Então eles passaram as dificuldades que a guerra traz, né? Problemas de abastecimento, de alimentação, enfim, muito sofrimento mesmo, né? E apesar disso tudo, Luís se tornou, lógico, ele com sua família, se tornou um homem rico, de classe média alta. Se a gente sai falando isso hoje por aí, não vão acusá-los de burguês, né? A direita burguesa da França. Não. Mas era uma família extremamente generosa. Nós falamos do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres. O que é o pobre? A pobreza evangélica é, sobretudo, a entrega a Deus e a renúncia, o desapego. O desapego. Né? E eles viveram essa pobreza, eram desapegados. Luís sempre tinha umas moedinhas no bolso, quando passeava com as filhas. Terezinha, que lembra muito disso, encontrava um mendigo na rua, ele dava moeda na mão dela, para as filhas, fazerem a experiência da esmola, a experiência da caridade. Então, mas a experiência de caridade não era somente uma esmola, isso era feito muito por Luís, por Zélia, né? Mas não era só essa. Por exemplo, tem o fato de uma casa que Luís, ele entrava muito naquela casa, e ninguém sabia o que ele fazia naquela casa. Talvez até alguns pensassem mal de Luís, né? Por que Luís tanto entra naquela casa? Mas era um casebre. E um dia descobriram, era uma pobre viúva que morava lá. Não tinha condição de se sustentar. E Luís ia lá, cuidava dela, levava alimentos, deixava o dinheiro, né? Fazia compras e levava para ela. Mas ninguém sabia, ele não contava para ninguém. Agora eu vou lá fazer a minha caridade. Né? Levantava a bandeira. Né? Não, ninguém sabia. Descobriram por acaso, ou talvez por curiosidade. E quantas viúvas ele deve ter ajudado? Era bombeiro voluntário. Até a família tinha medo, porque ele era muito corajoso. Ele era bombeiro voluntário. Quando ouvia o sino do bombeiro tocar, ele já corria. Tem até uma amiga de Terezinha, acho que de Terezinha na escola, ou de uma outra irmã, que dizia assim: quando toca o sino do bombeiro, que algum lugar está pegando fogo, né? O meu pai se esconde debaixo da cama. O Luís não, ele já logo se atirava. Ele salvou muita gente, era um bom nadador, salvou gente de morrer afogado. Ele não tinha medo. A família tinha, né? Essa ousadia, teve essa coragem, né? Dele se atirar nessa coragem. Quando ele já morava em Lisieux, ele ouviu falar que o pároco da Catedral Saint-Pierre, de São Pedro, estava fazendo uma campanha para o altar-mor. Não sei se vocês lembram desse altar, é aquele altar principal da igreja de Saint-Pierre. Atrás dele tem uma placa, que aquele altar foi doado por Luís Martin. Então ele ouviu falar da campanha que o pároco estava fazendo para o altar. Ele falou: eu vou doar todo o valor para o altar. Esse valor atualizado hoje dá mais ou menos 100 mil euros, ou 400 mil reais. Foi o que ele doou para a paróquia. Né? Um homem extremamente generoso, né? Para com as pessoas, para com a igreja. Zélia também. As empregadas de Zélia diziam: ela trata a gente da mesma maneira que trata as filhas. Não tem diferença.
Do jeito que ela trata as filhas, ela nos trata. Né? Então, o comportamento deles. Havia esta, como eu dizia, essa confiança em Deus, na sua providência e um abandono à sua vontade. Uma palavra muito mal interpretada hoje, que é a resignação. Isso nós vemos muito na vida deles, de modo especial em Zélia, quando ela escreve a experiência dela se preparar para a morte com as dores do câncer de mama. Ela sofreu muito durante um tempo, sobretudo os últimos 10 meses de vida, foram terríveis para ela. Mas a espiritualidade deles era esta. Como diz aqui, por exemplo, esta autora, diz assim: a oração dos Martã não termina na porta da igreja. Seu trabalho silencioso e solitário é propício ao recolhimento e aos tempos de oração. Ou melhor, e os tempos de oração dão ritmo à jornada. Missa pela manhã, era a missa das 5h30. 5h30. Além disso, no inverno chega a nevar, mas muito frio. Todo dia, 5h30 da manhã. Até quando eles saíam, tinha um casal vizinho, que quando ouvia a porta deles fechar, o casal dizia para o outro assim, ouvindo o barulho da porta deles: ah, é o santo casal indo para a missa. Vamos voltar a dormir, que ainda não sei. Eles sabiam que era cedo que estavam indo para a missa. A missa das 5h30, todo dia. Missa pela manhã, bênção e ação de graças a cada refeição. E à noite, todos os membros da família se encontram para orar juntos. Tendo colocado as crianças para dormir e terminado os últimos trabalhos, Luiz e Zélia não vão descansar sem passar um derradeiro tempo com o Senhor. Era um pouco a vida deles. Então, era um casal profundamente eucarístico. A missa em primeiro lugar. A Eucaristia diária é que dava o ritmo para todas as outras atividades, para todos os outros compromissos do dia. E eles tinham muito trabalho. A oração da família. Eram muito devotos de José e de Maria. Rezavam o terço todos os dias com a família. Frequentavam a paróquia. De domingo iam à missa pela manhã e no final da tarde voltavam para fazer as vésperas. E na tarde passeavam, tinha o passeio da família. Domingo é o dia da família também. É o dia do Senhor e o dia da família. João Paulo II fala isso, num documento que ele escreveu sobre o domingo. Domingo é o dia do Senhor e é o dia da família também. E eles viveram plenamente isso. Então a Eucaristia era o centro da vida deles e que dava o ritmo com as orações, com a vida de oração, a todas as outras atividades. Luiz era um adorador, um profundo adorador. Ele era inscrito numa confraria do Santíssimo Sacramento e quando tinha todo mês tinha adoração noturna. Ele era o primeiro a dar o nome para o horário mais difícil que ninguém queria. Estava lá, Luiz Martã. Ele dava o nome para o horário mais difícil da madrugada e que ninguém pegava aquele horário, era dele. Um casal profundamente eucarístico. E assim eles viveram essa espiritualidade e transmitiram como herança esta espiritualidade para as suas filhas. Inclusive para Leônia, a filha difícil. Leônia tinha um temperamento muito difícil. Né? Ô menina difícil. Zélia, numa carta ela escreve assim: não sei mais o que fazer com essa menina. Alguém já disse isso aqui? Não sei mais o que fazer com esse menino, com essa menina. Zélia disse, uma santa. Né? Não sei mais o que fazer com essa menina, mas não desistiu dela. Eles rezavam por ela, davam um exemplo. E de repente, um dia, na vida de Leônia, deu um clique. E houve uma grande conversão, uma grande mudança. Aí, definitivamente, pela 4ª vez, ela estava tentando entrar na vida religiosa, entrou e ficou e disse: agora eu só saio morta daqui. E agora foi aberto o processo de beatificação dela. Já foi declarada serva de Deus, foi feita a exumação, o corpo dela está intacto, está lá em Cana, cidade onde ela viveu, no Mosteiro da Visitação, 60 quilômetros de Licia, bem pertinho, dá para visitar. O corpo dela não está exposto, foi colocado numa urna
Estava na cripta, agora está na parte de cima esse ano foi para a parte de cima da capela. E o processo está aí, já tem um milagre que estava sendo analisado, já desde o ano passado, um milagre de um recém-nascido sendo analisado lá em Paris. Acho que logo nós vamos ver Leona beatificada e canonizada, vai se juntar a Teresinha e aos seus pais nos altares. Essa é a herança que esses pais, esses incomparáveis pais, como Teresinha falava deles, os meus incomparáveis pais, né? Não tem outro nome para falar sobre eles. Né? E eles então transmitiram isso para as suas filhas, e Teresinha, havia muita contestação. Talvez aquele assunto que a gente conversava ali, Fernando, é um pouco isso. Quando estava o processo deles começou separado. Depois o Papa Paulo VI pediu que juntasse, graças a Deus, Beato Paulo VI. E aí então o primeiro casal na história da igreja ser canonizado juntos. E quando havia o processo deles, muita gente dentro da igreja não queria, porque dizia assim, eles vão ser canonizados porque a filha é santa. Que mentalidade mais pobre! É o contrário. Teresinha foi santa porque os pais foram santos. O contrário. Ela foi santa porque eles foram santos. Eu tive uma experiência com Teresinha, porque nós estamos fazendo, eu estava rezando para discernir, para colocá-los junto com Teresinha como baluartes da nossa comunidade. Isso nós oficializamos em 2009. Em 2008 eu tive uma confirmação. Lá em Lisieux mesmo, diante do túmulo de Teresinha, eu rezava pedindo uma confirmação e senti uma voz no meu coração, que eu tenho certeza que foi Teresinha que me falou, dizendo assim: minha santidade, de uma forma resumida, minha santidade é fruto de uma família santa. Ensine as famílias a serem santas e peçam ajuda dos meus pais. Foi a confirmação que eu precisava no coração. E aí em 2009 oficializamos Luiz e Zélia como baluartes da comunidade. Em 2010 ganhamos a primeira relíquia. E aí não paramos mais de divulgar a espiritualidade deles. Como última parte na vida deles, eu falava da amizade, do amor, da cumplicidade. E eu quero trazer aqui alguns trechinhos de algumas cartas deles. Numa carta de Zélia, que ela escreve para o irmão dela, diz assim: continuo muito feliz com ele, que torna a minha vida mais doce. Que santo homem é o meu marido. Desejo para todas as mulheres um marido. Fernando, a Kelly já pode escrever isso? Não. A Rosana ainda não pode. Eu já li isso aqui acho que umas 1.200 vezes. Toda vez que eu leio, tenho vontade de me esconder, viu? Que santo homem é o meu marido. E ela sempre se referia a Luiz como adjetivo: meu bom Luiz. Meu bom Luiz. Luiz viajava muito, ele gostava de viajar, até por conta, ele levava encomendas para Paris, trazia material, ele gostava de viajar para fazer peregrinações aos santuários marianos, gostava muito. Zélia já não gostava muito de viajar também, até por conta da sua situação de saúde. E Luiz era um homem pontualíssimo. E numa dessas viagens dá a entender, pelos trechinhos da carta, que ele não conseguiria chegar no dia em que estava previsto. Algum imprevisto aconteceu, enfim. E ele escreve então para Zélia, eu cito apenas uns trechos, né? Querida amiga, olha o tratamento, né? Querida amiga. Aí eu faço um parênteses, né? Luiz e Zélia, amigos. Se a Rosana, minha esposa, não é a minha melhor amiga, quem vai ser? Se eu não sou o melhor amigo dela, quem será? Querida amiga, o tempo me parece longo. Está demorando para voltar a vê-la. Beijo-a de todo o coração, à espera da felicidade de juntar-me a vocês. Ela e as crianças, né? Seu marido e verdadeiro amigo que a ama por toda a vida. Igualzinho as cartas que a gente escreve para as nossas esposas, né?
A risada foi de confirmação? Aqui tem um elemento muito importante que eu gosto de destacar. Algo que falta em muitas famílias. Eu, na minha adolescência e juventude, eu trabalhei num bar, que era do meu tio. Esse bar ficava de frente de 2 fábricas. E durante 3 anos trabalhei lá e vi diariamente os trabalhadores daquela fábrica, desde manhã, passando ali no balcão, tomando a sua pinga, a sua bebida. Na hora do almoço, antes de ir para o almoço, mal o apito da fábrica terminava de tocar, eles já estavam ali no balcão para tomar a sua no final do dia, final de semana mais ainda. Né? E muitas vezes, quase todo final de semana, de sexta para sábado para domingo, meu tio fechava a porta do bar e eles ficavam lá de madrugada, jogando baralho, dominó, bilhar, a dinheiro. Né? O Luiz gostava muito de bilhar. Não é que o bilhar, o jogo seja... Né? Mas quando entra a aposta, quando entra o dinheiro, entra o vício. Aí que é o problema. Né? Aí que é o problema. Né? Como muitas vezes parece inocente, mas não é nada inocente bingo de paróquia. Isso não é inocente. Se alguém tem tendência a esse vício, vai para a igreja para se curar, fica pior. Já vi muitos assim. Né? E álcool em paróquia, em festa de paróquia, também, mas esse não é o tema, né? É apenas um. E eu vi muitas vezes esses homens perdendo muito dinheiro, às vezes o salário. Quantas vezes vinham, sábado de manhã, começavam lá a jogar, e de repente, mais tarde, vinha a mulher com criança no colo, atrás do marido, o marido saiu de manhã para comprar o pão e o leite, e não voltou mais. Não voltou. E esse é um dos elementos que eu quero destacar aqui nessa carta de Luís, que falta hoje nas famílias, é a saudade de voltar para casa. A saudade de voltar para casa. Hoje eu não estou com minha esposa aqui. É muito bom estar com vocês. Essa experiência, falar de Luiz e Zélia, viver um congresso, mas morrendo de saudade. E não vendo a hora de voltar para casa. É assim que tem que ser. A saudade de voltar para casa. Com certeza, aqueles que eu vi lá, era melhor ficar no bar jogando, bebendo, porque em casa talvez o ambiente fosse pior. Construído na areia, né? Os ventos vêm, as tempestades, as provações, as dificuldades. A casa cai. Zélia, também numa dessas viagens de Luís, escreve: beijo-o de todo o coração. Hoje estou tão feliz por pensar em revê-lo que não consigo trabalhar. Parece namoradinho apaixonado, né? Está apaixonado, não consegue fazer mais nada. E quando vai tentar fazer, não faz direito, né? Sua mulher que o ama mais que a própria vida. E depois toda a sua vão ser as últimas palavras que Zélia vai escrever sobre Luís antes da sua morte. Então o que nós temos olhando, né, para estes testemunhos, estas pequenas palavras nestas cartas, esta profunda amizade que existia entre eles, esta profunda cumplicidade que existia entre eles. Disse que Zélia, nós já vamos fazer a oração deles, disse que Zélia morreu de câncer. Quando ela era pequena, ela tropeçou, caiu e bateu o peito na quina de uma mesa. E desta ferida veio o câncer de mama. Mas não se deu importância para aquilo, ela cresceu, casou, mas aquilo começou a incomodar e quando quiseram fazer um tratamento já não tinha mais jeito. Então ela morre com 46 anos. Um grande sofrimento. E num desses dias em que ela mais sofreu, ela disse: sofri tanto nessa noite como nunca sofri em toda a minha vida. Porque o câncer já tinha tomado grande parte, né, do lado do seio dela. E ela dizia assim, que ela não podia fazer nenhum movimento com a cabeça, nenhum pequeno movimento, que causava dores alucinantes. Ela tinha que ficar imóvel, sentada na cama. E Luís do lado dela. E ela diz nesta carta: pobre Luís, é o pobre Luís,
de tempos em tempos, me pegava no colo, como uma criança, para tentar aliviar as minhas dores. Vejam o carinho, a cumplicidade deste marido com esta esposa. Então, o que nós temos hoje aqui, com a presença das relíquias, não é pouca coisa. Nós temos um casal que viveu a santidade. Profundamente na sua realidade de casal, de pais. Vocês visitaram a casa deles em Lisieux. Luiz morou com as filhas lá. Terezinha morou lá. Zélia não morou. Aquela casa é muito especial. Quando a gente visita a casa de Alençon, eu sou suspeito de falar de Alençon porque meu coração fica muito lá. É algo impressionante. Eu chamo aquela casa de casa viva. E depois, indo lá, eu descobri que normalmente ela se referem àquela casa como uma casa viva. Eles viveram, e o padre Rafael falava alguma coisa aqui, né? Eles viveram de tal modo a santidade e o amor, a cumplicidade naquela família, naquela casa, que essa santidade deles ficou impregnada. E quando você entra naquela casa, você sente a santidade que eles viveram, ficou ali impregnada naquelas paredes. É uma casa viva. As irmãs que cuidam, as pequenas irmãs de Santa Terezinha, tem uma brasileira lá, inclusive, elas dizem assim, toda manhã, quando a gente abre a casa, ou melhor, tem manhãs que a gente abre a casa, parece que tem aquele cheiro da lareira, do fogão a lenha. Parece que foi usado. Parece que a casa não está vazia. É uma casa viva. A irmã disse para mim uma vez. O mesmo termo que eu usava para se referir a essa casa. Uma casa viva. Por que essa casa é uma casa viva? Porque ali eles viveram a santidade. Tem a casa deles. Aí, quando você olha de frente, do lado direito, que aí é numa esquina, a diocese comprou aquele prédio, de 2 andares ou 3. Hoje funciona o escritório do santuário. Antes moravam as irmãs foram para um outro lugar agora, atrás da casa, né? Ali funciona o escritório do santuário, funciona a livraria, você entra pela lateral, tem um pequeno museu com objetos. A medalha original de Luís está lá, nesse museu. O relógio em Lisieux, a medalha em Alençon. Depois você entra numa pequena sala de cinema para 50 pessoas, eles passam um filme, tem em português de Portugal, um pouco da vida deles, e dali você entra para fazer a visita na casa. Você visita a cozinha, a sala, a copa, sobe a escada, visita pelo corredor os quartos, não se entra nos quartos, e no final do corredor tem uma porta. Quando abre, você dá na capela, que era o terreno do lado esquerdo da casa. A diocese comprou, construiu uma capela na época da canonização de Terezinha, em 1923, 25. Construiu uma capela dedicada a Santa Terezinha e o piso da capela está na altura dos quartos. Da rua você sobe uma escada para acessar a capela. E o que eles fizeram? Essa capela é parede com a casa de Luiz e Zélia. E na lateral da capela é o quarto de Luiz e Zélia. Então eles tiraram a parede e colocaram uma parede de vidro. Então quando você entra na capela, pela porta da frente, você tem do lado direito o quarto de Luiz e Zélia. Aí você tem o Santíssimo, o altar, do lado do altar as relíquias de Luiz e Zélia e de Terezinha. A única capela no mundo que tem uma cama de casal. Tem o altar onde Jesus ali entrega o seu corpo para nós. E do lado tem o altar onde Luiz e Zélia se entregavam um para o outro. O leito conjugal é o nosso altar.
Imagina, se a gente falasse, olha, eu conheço uma capela que tem uma cama de casal, as pessoas ficariam escandalizadas. Né? O que é isso? E nessa cama o casal teve muitas relações sexuais. Aí mais escandalizado ainda. E nessa capela são celebradas missas. E tem o Santíssimo. E tem a cama do casal. E tem o berço de Terezinha também. Terezinha nasceu nesse quarto. Zélia morreu naquele leito também. Então vejam como que Deus fala também através dessa casa, desse santuário. Bem, o que nós podemos fazer agora a não ser rezar? Pedir a graça de Deus. Se o ministério tiver uma música, a gente pode cantar e a gente vai conduzindo a oração. E você pode olhar aqui para as relíquias. Eu, quando olho para essas relíquias, minha esposa, vejo quão longe estou dessa santidade, mas o quanto desejo essa santidade para o meu matrimônio e para a minha família. Eu tenho certeza que talvez este misto de sentimentos esteja no coração de vocês. Como eu estou longe dessa santidade, mas como eu também desejo essa santidade. Eles estão aqui para nos ajudar. São amigos do céu. São amigos do céu. Eles são amigos de Jesus. São amigos de Jesus. E são nossos amigos. Então nós queremos aqui, nesta presença santa das relíquias, cantar, rezar e clamar a Deus que nos ajude a buscar este caminho de santidade, a sairmos deste congresso decididos pela santidade em nosso matrimônio e em nossa família. Eu não sei, tem alguém solteiro aqui? Tem viúvos, namorados, quem está namorando? Tem noivos? Noivo tem alguém? Não, são os namorados, encalhados. Aí, além deles, a gente pede uma ajuda para Santo Antônio. E aproveita que hoje é dia de São Judas, né, também. Santo das causas impossíveis. Ou não está tão impossível assim. Mas é para nós, que somos família, que estamos buscando o caminho do matrimônio, ou que na família hoje somos filhos. Ou para você que é esposa, pai, mãe, é buscar com todo o coração este desejo, este caminho, tomar esta decisão pela santidade, como um dia Luiz e Zélia tomaram na sua vida. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para Luiz e Zélia, nós enxergamos José e Maria como nossos modelos. José e Maria são os nossos grandes modelos, a família de Nazaré. Mas muitas vezes achamos que é um modelo grande demais para nós alcançarmos. A santidade deles é muito alta. Mas Deus nos envia aqueles que estão mais próximos de nós, para quando nós olharmos para eles, enxergarmos José e Maria, porque eles olhavam para José e para Maria. José e Maria eram um modelo de Luiz e Zélia. José e Maria eram um modelo de santidade para eles. Eles buscaram este caminho da família de Nazaré. O olhar deles era fixo na família de Nazaré, em José, em Maria e em Jesus. E por isso então eles criaram esse caminho. Eu convido você a fazer essa oração comigo. Se você quiser ficar em pé. Olhar aqui para as relíquias. Talvez tenha alguma graça especial que você queira pedir. Uma intercessão de Luiz e Zélia. Para você, matrimônio, para a família.
para alguém que você conhece, que está necessitando de uma graça especial. Nós temos assim inúmeros testemunhos de graças alcançadas através de Luiz e Célia, através da oração, através da presença das relíquias, através da novena. Milagres. Mulheres que não podiam engravidar, nós perdemos a conta de quanta criança já nasceu pela intercessão de Luiz e Célia. Tem na nossa comunidade, tem comunidade de irmãos. Na nossa comunidade tem um casal que não podia ter filhos, tentaram durante 6 anos e nada. E aí, com a intercessão de Luiz e Célia, ganharam gêmeos. E um casal, um menino e uma menina. Tem um outro casal do grupo de oração nosso, também não podia, 5, 6 anos, já estão com 2 filhos. Tem outro casal de uma comunidade irmã, não podiam ter filhos, hoje tem 3. Tem um fundador de uma comunidade aqui de Minas, que o Naí, eles tinham tem uma filha de 7 anos, não conseguiam mais ter filhos. Um problema sério no útero da esposa. Eu estive no Naí com as relíquias e rezamos por eles. Dali uns meses eles mandaram mensagem: está grávida, não sei nem se acho que já está nascendo. E assim vai, tem muitas histórias. Qual é a graça que hoje você quer pedir a Deus através deles? Eu vou rezando, você acompanhe essa oração com o coração. Santos Luiz e Zélia Martã, após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor à vocação matrimonial. Vós que sois pais incomparáveis, como nos fala a vossa filha Santa Teresinha do Menino Jesus, felizes pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas sobre a montanha do Carmelo, e de outras 4 crianças retiradas da vossa afeição em tenra idade: Helena, José, João Batista e Melanie Teresa. Só um parênteses. Como dizia, eles olhavam para José e Maria, todos os filhos tinham, as mulheres o nome de Maria, os homens o nome de José, nos seus nomes. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com a vossa vida familiar, na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes completamente vossa vida cotidiana, através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com o vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. Atendei nosso oração e nosso pedido. E intercedeis em nosso favor, junto a Deus Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Santos Luiz e Zélia Martã, rogai por nós.